Olá! Hoje nós vamos mergulhar fundo no artigo 313-B do nosso Código Penal. É um artigo super importante, sabe? Ele trata de um crime específico contra a administração pública e é essencial para a gente entender como a lei busca proteger os dados e os sistemas do governo, que no final das contas são de todos nós. Para nossa conversa ficar bem organizada, a gente vai seguir um roteiro. Primeiro, vamos entender o crime em si e o que a lei quer proteger com ele. Depois, a gente entra na análise da conduta, dos verbos que a lei usa. Em seguida, vamos ver quem pode cometer esse crime e quem é a vítima. Também vamos falar sobre quando o crime de fato acontece e se a tentativa é punível. E, claro, vamos passar pelas penas e o que pode aumentá-las, fechando com a classificação jurídica e como funciona a ação penal. Então, vamos começar pelo começo, né? Olhando diretamente para o texto da lei. É fundamental a gente entender primeiro a descrição do crime e, principalmente, qual é o valor, o bem, que a lei está tão preocupada em proteger ao criar essa norma. O texto do artigo 313-B é bem direto. Ele diz assim, modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. E a consequência para quem faz isso? Uma pena de detenção que vai de 3 meses a 2 anos e também o pagamento de uma multa. E aqui está o coração da questão. O que se protege com esse artigo? Não é só o computador, o servidor ou o programa. O bem jurídico tutelado, como se diz no direito, é a própria administração pública. A ideia é garantir que os sistemas do governo sejam seguros, íntegros e, acima de tudo, confiáveis. Afinal, é ali que estão informações sensíveis de toda a população. Bom, agora que a gente já sabe o que a lei protege, vamos dissecar a ação criminosa. O legislador usou 2 palavras bem específicas: modificar e alterar. O que será que cada uma delas significa nesse contexto? Será que tem diferença? Pois é, à primeira vista, modificar e alterar parecem sinônimos, né? Poderia ser só uma repetição, um reforço. Mas no direito, especialmente no direito penal, cada palavra tem um peso. E a interpretação que se consolidou, inclusive na jurisprudência, é que não, elas não são a mesma coisa. E essa diferença é crucial para a gente entender a dimensão desse crime. A distinção é bem interessante. Olha só. Modificar tem um sentido mais drástico, de mudar a estrutura, a essência do sistema ou do programa. Seria como trocar o sistema operacional inteiro. Já o verbo alterar se refere a mudanças menores, parciais. Por exemplo, mudar um dado específico num cadastro, inserir uma informação falsa. Ao usar os 2 verbos, a lei se certifica de cobrir todo tipo de ataque, desde o mais sutil até o mais destrutivo. E essa ação de modificar ou alterar recai sobre o que exatamente? A lei chama de objetos materiais. São 2. O sistema de informações, que pode ser um banco de dados digital ou até mesmo um arquivo físico organizado, e o programa de informática, que é o software, o aplicativo que opera esses dados. Agora, um ponto-chave, um detalhe que muda tudo. A lei exige que a conduta aconteça sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Isso é o que juristas chamam de elemento normativo. Ou seja, se o funcionário recebeu uma ordem ou tem permissão para fazer aquela mudança, não há crime. O que transforma uma ação técnica em um crime é justamente a clandestinidade, a falta de autorização. Certo, já entendemos a conduta. Mas quem são os personagens dessa história? No jargão jurídico, quem são os sujeitos ativo e passivo do crime? Ou seja, quem pode praticar essa ação e quem sofre as consequências. Olha que importante isso aqui. O sujeito ativo, quem comete o crime, tem que ser funcionário público. Por isso, esse é um crime próprio. Ele exige essa qualidade especial do agente. E um detalhe que gera muita dúvida: não precisa ser o funcionário da área de TI ou alguém que tenha a senha mestra. Não, qualquer funcionário público, mesmo que não tenha nenhuma autorização formal para mexer no sistema, se o fizer, pode ser o autor do crime. E a vítima, quem é o sujeito passivo? Aqui não tem erro, é sempre o Estado. Mais especificamente, a entidade pública dona daquele sistema ou programa que foi violado. Pode ser a União, um Estado, um município ou até uma autarquia. Beleza. Outra questão super importante na análise de um crime é saber o momento exato em que ele se considera concluído ou consumado. E se a pessoa tenta, mas não consegue por algum motivo? A tentativa vale? Vamos ver isso agora. Esse tipo de crime é classificado como crime de mera conduta.
O que isso quer dizer na prática? Que ele se consuma com a simples ação de modificar ou alterar. No momento em que o funcionário, sem autorização, executa a mudança, pronto, o crime já aconteceu. Não precisa provar que aquilo causou um prejuízo financeiro ou que dados foram vazados, a simples violação da integridade do sistema já é o crime completo. Ok, se o crime acontece com a simples ação, fica a dúvida. Então, é possível existir a tentativa desse crime? Ou ele sempre acontece por inteiro de uma vez? A resposta é sim, a tentativa é totalmente admitida pela doutrina e pela jurisprudência. E por quê? Porque a execução do crime, o que se chama de iter criminis, pode ser dividida em várias fases. Dá para imaginar um funcionário começando a digitar um código para alterar o sistema, mas sendo interrompido no meio por outra pessoa que chega na sala. Ele iniciou a execução, mas não concluiu por um fator externo. Isso configura a tentativa e ela é punível. Muito bem, se o crime foi cometido seja na forma consumada ou na tentada, a gente passa a olhar para as consequências legais. Vamos ver agora em detalhe as penas que a lei estabelece e o que pode fazer com que elas fiquem ainda mais pesadas. Como a gente viu lá no comecinho, a pena base, o ponto de partida, é de detenção. A duração varia de 3 meses até o limite de 2 anos. E além do tempo de detenção, também se aplica uma pena de multa. Mas essa pena pode aumentar. A lei traz 2 situações específicas. A primeira é se daquela modificação ou alteração resultar um dano concreto, seja para a administração pública, seja para um cidadão. Nesse caso, a pena sobe de 1/3 até a metade. A segunda situação que agrava a pena é relacionada ao autor do crime. Se ele for ocupante de um cargo em comissão ou de uma função de direção, a pena aumenta em 1/3. A lógica aqui é que, de quem tem mais responsabilidade e confiança, se espera mais lealdade. Para a gente fechar essa análise, vamos fazer um resumo bem técnico, juntando todas as peças. Vamos ver a classificação jurídica completa desse crime e, na prática, como a justiça procede quando se depara com um caso desses. Essa tabela ajuda a gente a visualizar o perfil do crime. Ele é de forma livre, ou seja, pode ser cometido de diversas maneiras, próprio, porque o sujeito ativo tem que ser funcionário público, de mera conduta, pois não exige um resultado para se consumar, instantâneo, porque se completa em um momento definido, e, por fim, plurissubsistente, que é o termo técnico para dizer que a execução pode ser dividida em atos, o que, como vimos, permite a configuração da tentativa. E sobre o processo, alguns pontos práticos. Em regra, como a pena máxima é de 2 anos, ele é considerado uma infração de menor potencial ofensivo, e por isso seria julgado nos juizados especiais criminais. Mas, atenção! Se houver alguma daquelas causas de aumento de pena, o jogo muda. O crime se torna mais grave e o caso vai para a justiça comum. E por último, a ação penal é pública incondicionada. Isso significa que o Ministério Público tem o dever de processar o criminoso. Não precisa que o órgão público lesado faça uma reclamação formal. E toda essa discussão técnica nos leva a pensar numa questão maior, que vai além do Código Penal. Qual é o impacto de um crime desses na confiança que as pessoas têm no serviço público digital? Proteger esses sistemas não é só uma questão de tecnologia ou de lei, é sobre manter a base da relação de confiança entre o Estado e a sociedade.